aqui tem alguns elementos, mas eu só gravei essa parte do bibelô, tá? Porque ia ficar um vídeo muito longo, a memória do meu telefone, ela enche à toa, e eu tenho que estar desligo mais de 2, 3 vezes durante um vídeo para limpar a memória dele. E não ia ter como. Às vezes ele enche, para, não grava, eu não tô nem sabendo, né? Só na hora de que o óleo tá apagado, eu falei, ué, tá apagado, então paro para limpar. Boa noite, eu sou Dagmar, sou artesã. Olha, esta sombra aqui, eu gravei, ou melhor, pensei que tivesse gravado, tá? Esta sombra aqui é a sombra dele. Esta é essa que vem pra cá, emenda nessa e vem pra cá. Mas eu me distraí e vim fazendo direto aqui, ultrapassei a mesa. Mas na hora que você fizer aí, eu fiz apenas com sépia. Também não gravei nem a toalha, nem a mesa. Na verdade, eu gravei, mas ficou muito ruim. Aí eu falei, quer saber? Melhor eu nem trazer, né? Porque está pela metade. Olha, é mesa. Não precisa você nem pegar desenho de mesa. É fácil, você calcula a largura, o tamanho aqui que você queira, marca com fita crepe e você pinta o tamanho que você quer e dá aqui o movimento nela também que você achar que fique bonitinho. Mesmo você que não pinta ainda assim direto, você consegue fazer uma mesa numa boa, tá? E a toalha também. Aqui eu nessa mesa, caso você queira saber a cor, eu pintei com o castanho claro e terra queimada, tá? E a toalha, eu risquei também aqui uma toalha meio doidinha. Você pega uma toalha sua, de mesa que tem mais movimento, dobra. Conforme as dobrinhas que ficarem, ela vai sair na foto. Daí você imprime. Eu nem imprimo, tá? Porque eu não tenho computador, não tenho impressora. Eu vou fazendo assim, tá? E pintei com o vermelho goiaba queimada. Depois vim por cima do goiaba queimada, passei o vermelho vivo. E esses detalhes fiz com púrpura, acabamento com púrpura, misturado com também um pouquinho do terra queimada, tá? Depois que eu fiz isso aqui, esta sombra, para fazer, tá vendo, esses movimentos da toalha, eu vim e passei aqui, ó, um contorninho com o vermelho fluorescente e o vermelho vivo junto, tá? Põe os dois juntinhos, que fica uma cor muito bonitinha, tá? Para ficar esse movimento aqui. Então, aqui é bem simples. A florzinha também não estou trazendo, então ficou meio maluquinha, mas eu amei. O importante é que eu gostei, faça a sua pintura também. O importante é você gostar. Se achar que ficou muito defeito, você na próxima vez faz o mesmo desenho, que aí você, o erro de um, você faz direito na outra, tá? Então, hoje é mesmo isso aqui, esse bibelô, tá? É o kit de Natal. Espero que você goste, que te ajude aí. Você vê que é pintura simples. Procurei fazer calma, paciência, né? Que eu sou muito paciente, graças a meu bom Deus. Paciência é uma virtude, né? Como eu estou trazendo uma pintura referente ao Natal, são cores alegres, não que as minhas pinturas, graças a Deus, sempre gosto de trazer cor alegre, né? Porque assim, alegra também a seu cliente. Você trazendo aquelas cores mortas, sem vida, nem o cliente olha assim, ai, tudo tão apagadinho, né? E assim não, você põe uma pintura alegre, feliz, você transmite um pouco de você para o seu trabalho e assim o seu cliente sente, tá? Vou buscar fazer assim tudo de forma simples,
Hoje vai ter pouca misturinha, vai ter mais cor única, tá? Aqui eu estou com o pincel número 8 da Condo, já bem usadinho, ó, quase já não tem seda, mas é o meu xodó. É tinta da Acrylex, tá? Própria para tecido. Tecido Santa Margarida, de boa qualidade, trama bem fechadinha, gente. Por isso precisa ser uma tinta não muito grossa, tá? Procura diluir de forma que você pinte cada traminha, tá bom? Com o terra queimada, vou fazer essas partes mais sombreadas com o terra queimada e clareador. Pouquíssima tinta mesmo, tá? Esse pincel, apesar de ser o 8, mas como ele já está bem usadinho, ele me atende muito bem aqui. Ele, tá vendo? Olha, ele trabalha em cada cantinho. Ele, as sardinhas deles estão já bem comidinhas, né? De uso pelo tempo, porque são antigos. Meus pincéis, eu tenho pincel novo que eu nunca usei, mas a gente compra e continua usando aqui, né? Os velhinhos, gente, é muito bom esses pincéis bem usadinhos pra gente fazer determinado aqui, ó, trabalho, tá? Então, veja, minha tinta está bem diluída, ainda estou usando clareador, tá? E venho fazendo essas partes mais sombreadas com esse terra queimada. Não quis botar o sépia, acho que o sépia ia fugir um pouco assim da combinação com areia, tá? Quando eu chego aqui, já vem logo passando, ó, sobre o risco, tá? Do carbono. Aqui, nesse pedacinho. Então, aqui, ó, ficou um tom mais escuro. Aqui vem clareando um pouquinho. E eu continuo com o terra queimada, pouco, porque ele vai ser mais claro como aqui, tá? Pode fazer com pincel, se você tiver uma brochinha aí que você goste muito também, pode trabalhar com a brochinha. Aí é a gosto, gente, ferramenta de trabalho é a gosto, tá? E veja que eu venho diminuindo a intensidade do terra queimada. Tá certo? Já vê que eu já deixo contornadinho, tá? E também não pego muita tinta, pego mais o clareador, mas consciente de que estou cobrindo as traminhas, tá? Vê que mesmo com essa tinta, linda essa tinta, né? Já circula aqui também. É lindinha, só linda, né? Ela gosta quando eu estou trabalhando aqui perto dela, né? Ela fica isolada, só nós duas. Eu lá no meu cantinho de trabalho, elazinha aqui sozinha na varanda, e eu não me sinto muito bem lá. E ela gosta, né, de movimento. Qual ave que não gosta, né? E é lindinha, até parece que sabe que eu tô falando dela. E sabe mesmo, né? A gente pensa que não, mas sabe. Mas linda. Vim cobrindo cada trama aqui do tecido com essa tinta. Aqui também faz parte da sombra. Então, eu vou preencher aqui. Tá? Começo daqui.
Aqui dentro não, tá? É aberta, vazado. É um bibelô, tá? E aproveitei e fiz aqui um vasozinho, um depósitozinho com uma flor, tá? Então, vou preencher esse pedaço. Preenchi, fiz a parte aqui com o terra queimada. Deixei alguns detalhezinhos aqui, tá vendo? No cantinho aqui, nas beirinhas, pra fazer com o pincel pequeno depois, tá? Com a tinta areia. Estou com essa brochinha número 4 da Condo também bem usadinha, certa dela já tá pela metade, tá? Mas é porque ela já é muito antiga, ela deve ter aqui, gente, uns 10 anos ou mais essa brochinha. Uso muito ela, tá? Os pincéis antigamente tinham muita cerda, graças a Deus, né? Aqui é um espaço maior, eu posso trabalhar aqui dentro, inclusive com movimento circular, porque as áreas já estão demarcadas e assim não corre o risco de estragar a minha pintura, deformar, tá? Então, eu vou preencher todo esse pedaço aqui com o areia. Faço pelo meio, por ser largo aqui, esse espaço aqui é grande. Faço pelo meio, olha o clareador, tá? A tinta também está bem ralinha. E antes que essa tinta seque, eu venho com o pincel trabalhando os cantinhos, tá? E aqui também, esse pedacinho é com a tinta areia, tá? São cores que combinam, né? Aqui não é para pintar, ele é vazado, tá? Cuidado para você não esquecer e pintar aqui, tá bom? E assim eu vou terminar aqui, ó, arrumando os cantinhos com esse pincelzinho e já volto também, tá? Terminei de preencher aqui com areia, veja que aqui bem na bordinha, nos cantinhos, perto desse pedacinho, um ou outro, eu deixei depois para a hora do acabamento, tá? E, gente, para não ficar um vídeo muito longo, vai ser feito da mesma forma. Eu vou pintar este aqui também, mas eu vou deixar aqui, olha, um pedacinho assim, na direção dessa eu vou deixar, olha, um pedacinho, vou marcar aqui para você ver. Clareador. Eu venho pintando, quando chego aqui, veja que eu deixo, ó, um pedacinho, tá? Esse pedacinho aqui no tecido puro vai ficar sem tinta, tá? Assim como aqui. É um pedacinho aqui, tá? Um pedacinho aqui sem tinta, um pedacinho aqui, ó, sem tinta. E vou preencher essa parte... Aí o clareador dali secou. E esse pedacinho daqui, aqui, eu vou preencher esse com essa tinta terra queimada, tá? Vou preencher esse pedacinho, fica fácil para você ver depois, vai ser feito igual a esse. Já volto, tá? Bom, gente, aqui sem querer dei uma borradinha, olha só aonde pingou, mas e secou rapidinho. Então, depois eu venho trabalhando por cima e faço o possível para apagar isso aqui, assim como aqui, olha só. Me distraí, na hora que eu fui marcar para você não pintar, eu esqueci que o pincel estava sujo, tá? Então, aqui, agora eu estou com um pincel pequeno, número 2 da Condo, também. Vou acertar esse cantinho. E vou lavar o pincel. Esse pedacinho aqui também é mais claro, olha. Bem pouquinho. Então, limpo o pincel com a pontinha dele. Pouquinho, tá? Ponho aqui. E vou clarear aqui um pouquinho, olha só, é o mínimo, tá? Se der uma balançadinha aí na mesa, desculpa. Ele vem até aqui, ó. É o tonzinho que eu vejo ali, tá? Esse pincel aqui pequenininho, antes que essa tinta aqui seque, eu venho também com areia.
pincel número 2, porque aqui é um espacinho pequeno. Não precisa nem clareador nesse pedacinho aqui, gente, é pequeno e a tinta tá bem ralinha, tá? Pinto aqui, vou sujar só um pouquinho, olha, nesse, porque é desse que eu vou trazer pra aqui, então não pode ser, esperar ela secar, tem que ser ainda com ela bem, na hora que passou já vem logo, tá? Olha só, com o próprio pincel, eu tiro daqui, passo pra aqui. Lavei o pincel de preferência. Com esse pincelzinho ainda, eu vou acertar aqui, porque esse pedacinho aqui é bem escuro, tá? E esse que eu fiz agora aqui é bem marcadinho também, então eu venho e acerto, olha. Lavo o pincel com o mínimo mesmo de areia. Vou clarear aqui um pouquinho, porque é uma tinta bem forte, né? Então, ela vai secar e vai ficar também mais claro e nem tão claro. Faço aqui com o pincel também, número 8, que eu já estou trabalhando. Sujo o mínimo aqui, mínimo, tá? Já até sujei o outro clareador ali, gente, esqueci. Porque aqui, nesse pedacinho, olha, eu vou fazer a mesma coisa, mas antes que a tinta seque, tá? Para elas secarem juntas, tá? Pouquinho. Raspo esse pinguinho e venho aqui, ó, emendando naquela que eu passei o pincel com a terra queimada sobre leve, né? Como você viu, tá? E vou espalhar, caminho com ela pra cá, mais um pouquinho, deixo todo ali, limpo no pano e vou caminhar com ela um pouquinho pra aqui, mão na frente. Olha só. E trago até aqui, mais ou menos, tá? Limpo o pincel, volto espalhando essa tinta para não secar sobre a outra, elas têm que secarem juntinhas, tá? E deixar o tom que eu vejo que é bem próximo ali da minha pintura, tá? Da minha foto de referência. Sempre legal você ter a foto do desenho que você está pintando, ó. Tudo correndo, tá? Correndo para não secar. Esta aqui é o mesmo caso, ó. Quase já secou, né, aqui. Mas eu venho com um pouquinho do clareador puro e ainda vou tentar apanhar um pouquinho dessa, porque é o mesmo caso dali, tá? E vejo que sumiu quase, né, o pinguinho, mas vou deixar, se eu não conseguir, tá tranquila, tudo a mesma cor, né? Mais um pouquinho do areia. Depois venho com o pincel de contorno acertando, limpo o pincel e continuo espalhando aqui, olha, unindo essas duas cores, tá? Aqui é o mesmo caso ali dos outros, quando secar, se sumir muito, eu venho refazendo algum detalhe ou outro, normal nas pinturas, tá? Principalmente quando é pintura que você esteja tentando reproduzir uma peça, tá? Aqui na pintura. Beleza. Agora eu faço com o terra queimada, porque é bem marcadinho.
com esse pincel número 2, vou pegar aqui, olha, vou trazer direto e acertando esse terra queimada que eu tirei um pouquinho dele para emprestar para esse daqui, né? Normalmente essas sombras e luzes, elas são bem marcadinhas. Gente, tem um carocinho aqui, ó, já tá secando a tinta do potinho ali, eu tenho que, da tampinha, né? Eu tenho que correr mais ainda aqui, tá? Quando é com muito calor, você pinta um pouquinho mais rápido, ó. Depois eu venho acertando com um pincel também pequeno, tá? Vou preencher tudo isso aqui com areia, tá? Só essa parte branca aqui, vou fazer exatamente como eu fiz aqui, tá bem? Rapidinho, né, para não secar e você não conseguir espalhar bem a sua tinta, tá? Porque tá calor, se tiver calor aí, a gente sempre trabalha um pouquinho mais rápido, tá? Que é para não dar tempo, né, de secar, tá bom? Passei a tinta areia aqui também. Deixei esses pedacinhos aqui, tá vendo, ao redor do pescocinho, que eu vou fazer um detalhe aqui, tá? Então, vou deixar secar aqui, lavar os pincéis, trocar água, limpar meu pratinho. É o tempo deles secarem, tá bom? E tomar uma aguinha também, gente. Levantar para esticar um pouquinho as pernas, costas. Pensa sempre nisso, tá? Porque faz parte. Cuidar da tua saúde é tão importante. Porque se você não cuida da tua saúde, como que você vai continuar com essas belezuras aqui, não é? Não posso deixar de falar do nosso Deus, tá? Se você não souber, achar que não vai ter dúvida, converse com ele, pede e ele vem aqui te orientando, te mostrando e te ensinando. Ele segura até na sua mão, tá? Você pode até não sentir, mas ele está aqui sempre juntinho com você, te orientando, te ensinando. Quando você vê, já está pronto. Às vezes nem você acredita que foi você que fez, porque ele está aqui juntinho de você. Mas você precisa permitir que ele se aproxime, tá? Então, faça isso. Você vai amar. Aqui já está seco. Estou voltando com a tinta branco metálico, tá? Ela não altera a cor, mas ela vai me dar aqui um detalhe bonitinho. Gente, eu vou fazer porque eu tenho, tá? Se você não tiver e gostar dessa ideia que eu faço, que eu vou fazer aqui, você pode misturar um pouquinho da tinta palha com a tinta areia, com a mesma tinta areia que pintei aqui, você mistura um pouquinho com a tinta branca e faz os detalhes, se você gostar disso que eu vou fazer agora, tá? Tenho aqui também, cuidado aí se você tem problema respiratório, ela tem um cheiro bem forte, tá? Não respire muito em cima dela. Olha, estou com a brochinha número 2 da Condor, tá? Mas eu não uso ela para misturar, porque para esfumaçar, porque a cerda dela tem pouquíssima cerda e é molenga. Eu não gosto de pincel molenga para esfumaçar. Ela aqui está seca, não usei ela, eu não uso, eu deixo ela guardada só para esses pequenos detalhes, porque como eu disse, para esfumaçar ela não serve, tá? Então, com essa brochinha sem molhar, seca completamente, tem um tempo já que eu não uso ela, só mesmo quando eu vou fazer detalhes que eu faço com ela, vê que ela é toda doidinha, né? Olha, pego aqui e faço aqui dou umas batidinhas. Olha, gosto muito de brilho nas minhas pinturas, tá? E minhas clientes também, graças a Deus, né? E venho fazendo essas batidinhas em toda essa parte que está pintada com areia apenas. Na parte do terra queimada, eu não vou pintar assim, não faço esse branco metálico, tá? Na hora de você fazer essa batidinha, é apenas com as pontinhas dela, tá? Não é para você amassar ela toda aqui não, tá? É mesmo assim, olha,
passou brilho leve, só com a pontinha dela, tá vendo, ó? Ponho no tecido e tiro, ponho no tecido e tiro, tá? Essa tinta não altera a cor, tá? Ela apenas dá esse brilho bonitinho. E se você está acostumado já a assistir os meus vídeos, pode reparar que eu trabalho muito com essas misturinhas, tá? Independente de Natal, Ano Novo, épocas comemorativas. Gosto muito de trabalhar com brilhos nas minhas pinturas, mas fica muito bonitinho e não são em todas. A gente precisa ver o que combina em nossa pintura, qual o brilho. Por isso eu tenho algumas, tá? Faz uma focinha aí também de comprar, você vai gostar. Tenho essa, tem a metálica, tem de todas as cores, tem a tinta ouro que eu também uso bastante, eu gosto muito, tá bom? Agora, gente, vou deixar secar de novo. É feito aqui, ó, tudo por etapa, tá? É uma pintura, o desenho é foto tirado de um desenho real. A gente busca fazer como está na foto, por isso a gente faz por etapa, tá? Pinta, espera secar um pouquinho, pinta, espera secar um pouquinho, e assim nós vamos até terminar nossa pintura, por isso a demora um pouquinho. Sempre um vídeo feito com essa qualidade demora mais um pouquinho do que você pegar um desenho simples e fazer aqui, sem tentar copiar o original, tá bom? Com o amarelo ouro, eu vou passar aqui, eu vou concentrar esse amarelo ouro aqui na frente, porque a parte mais iluminada está na frente dele. E eu vou seguir aqui mais ou menos, tá? Passei essa tinta amarela, vou passar um pouquinho mais, porque aqui tem trama sem pintar. Vou acertar, vou só limpando aqui o pincel. Limpo esse pincel no pano e venho com um pingo do Siena Natural aqui nos cantinhos. Avanço mínimo para cima do amarelo ouro. Pinguinho mesmo desse lado. Pingo também do clareador. E faço a mesma coisa. Avanço pouquíssimo, tá? Aqui pra cima. Limpo o pincel, ponho só mais um pouquinho do Siena. Nem precisa lavar o pincel e eu venho com um pingo mesmo do sépia. E vou acertar aqui também. Finjo que trago pra cá, não passo sobre todo esse siena, tá? Aqui a mesma coisa. Pouquíssimo, tá? Lavo o pincel. Vou clarear só um pouquinho mais aqui com esse amarelo ouro. Vê que eu tô seguindo aqui o desenho desse pescocinho, né? Limpo o pincel com o sépia puro. Eu vou preencher aqui logo. Vou só deixar aqui um pedacinho nas laterais, porque depois eu venho fazendo um galinho, tá? Aqui também. E já passo aqui sobre o risco do lápis ou do carbono, caso você tire a mão livre, tá? Olha só. Acerto aqui. E acerto aqui.
Depois também com o pincel pequenininho eu vou acertando isso aqui. Com esse pequenininho também da Condo número 2, esse aqui eu cortei ele, tá? Venho com o pingo da tinta branca aqui, ó. E eu vou só fazer assim, ó, acompanhando o desenho também desse pescocinho. Vou precisar voltar aqui, por causa do... Ele vai secando, vai sumindo a cor, vai mudando a cor, escurecendo mais, e a gente vem refazendo, tá? Como aqui. Esse aqui eu fiz ontem à noite, mas olha só, como praticamente sumiu, né? Então, a gente precisa realmente fazer isso aqui. Um pouquinho do clareador e o pincel número 8 da Condor. Bem, aqui eu vou dar uma reavivada nessa tinta, como eu fiz aqui, pode ver, né? Ontem à noite, antes de dormir, eu pensei, eu vou logo dar um jeitinho nessa daqui para adiantar, porque é tudo feito da mesma forma, então não precisava, né? Ela é toda contornadinha, tá? Com esse pincel, eu vou pegar aqui, vou acertando, caso tenha ficado alguma coisa tortinha, que minhas pinturas eu sempre digo, tira um pouco a mão livre, um pouco eu passo pro papel, do papel eu passo para aqui com o carbono, quando é muito detalhado, tá? Eu passo pro carbono, com o carbono. Vou acertando esse pincel, veja que ele dá certinho aqui. Clareador. Venho, tá vendo? Vou espalhar essa tinta aqui sobre. Mas, quando eu chego nesta parte aqui, mais clarinha, eu praticamente levanto a mão, minha mão fica quase que flutuando. Porque eu vou, tá vendo? Com a mão sobre leve, eu vou passar apenas o pincel sujo, não vou pegar tinta mais, tá? Viro o pincel e aproveito tudo que tem aqui no pincel. Pouquinho do clareador só, e olha como o clareador fica sujinho também, é com ele que eu acerto aqui. Tá? A mão tá quase flutuando, gente. Por quê? Agora, aqui, como ele pegou sobre a toalha, eu preciso acertar aqui. Aí, eu venho com um pouquinho da tinta. Deixo ali, limpo no pano e vou contornar ele aqui também, tá? Eu faço aqui também, olha, venho do mesmo jeito que eu fiz ali, eu faço aqui. Apenas o clareador, tá? Tô acertando aqui, diminuindo esse contorno. Restinho do clareador sujo. Aqui eu venho com um pouquinho dessa tinta, porque eu vou contornar aqui também. Ele aqui tem um biquinho, tá? Não é redondinho isso aqui, é um biquinho que ele faz aqui. Vou contornar aqui dentro, mas aí eu venho com um pincel pequeno, tá? Clareador, apenas esse restinho, porque eu vou
fazer aqui também. E veja que quando eu venho com o pincel, eu dou uma arredondadinha aqui. Ele tem um biquinho pra cá, como tem aqui, mas eu prefiro fazer também com o pincel pequenininho, tá? E vou contornar aqui também. Agora, ai, gente, acho que eu borrei aqui a parte pintada, então vou passar esse aqui rapidinho, ó. Esse pedacinho aqui é bem forte também, mas não avanço para cima desse mais clarinho que eu fiz aqui, tá? É apenas o pincel sujo, assim como eu fiz num outro clareador, eu faço aqui, ó. Vamos acertar isso aqui, né? E fica uma manchinha aqui, ó, aqui e aqui, tá? Vou limpar esse pincel, não vou limpar, gente, eu vou lavar esse pincel. E antes que eu, tá vendo que eu borrei aqui? Antes que seque essa tinta, olha só, lavei o pincel, sequei de novo e limpei aqui, tá? Não adianta passar nada aqui agora. Depois que ela der uma secadinha, olha, limpei outra vez. Aí eu venho acertando com... Depois, quando eu terminar todo o contorno, eu venho acertando alguns cantinhos que falta. Esse brilhozinho não, eu já acerto, tá? Com um pincel pequeno, número 2, tá? Deixo aqui, um pouquinho do clareador, deixo ali também, porque eu vou acertar aqui, ó. Ele tem uma entradinha aqui, aqui eu já venho com terra queimada, porque eu preciso acertar aqui também. Ele não está de frente, tá? Por isso, ele não está torto aqui pra mim. Quem olhar assim pode pensar, tá torto. Não, você pode ver que ele tá meio que de lado, meio enviesado, tá? E vou acertando aqui, ó. Mas esse vem, vou pegar aqui um pouquinho. Saio daqui com esse contorno. Fininho isso aqui, tá? Acerto aqui, com cuidado para não borrar, né? Como eu fiz. Terra queimada e clareador. E eu vou circular ao redor desse aqui. Quando chega aqui, ele também tem uma entradinha aqui, ó. Se unindo a essa, tá? Acerto. Com o pincel número 8, eu vou acertar aqui. Um pouquinho do terra queimada, clareador. Vou contornar aqui. Com cuidado, vou trazendo aqui pra cima. E vou refazendo esse terra queimada aqui. Esse pedacinho eu já venho com um pincel pequeno, tá? Ele é marcadinho aqui mesmo. Tá vendo? Ele é bem marcadinho aqui, assim como aqui.
acerto esse contorninho aqui, que eu interrompi, né, por causa da mancha que eu fiz ali. Vou pegar o clareador, que já é mais tinta do que clareador. Com o pincel em pé, vou trazendo aqui, ó. Acerto aqui com cuidado. Com areia, que foi a tinta que eu trabalhei com nele, pensamento de tinta, pouquíssimo, tá? Do outro lado não tem, apenas desse. E vou pegar com essa tinta voltada para essa que eu fiz agora, o lado limpo, bem aqui, nesse pedacinho aqui, olha, eu venho, vou crescendo um pouquinho, assim. Viro o pincel e agora acerto. Pincel número 2, vou raspar aqui o restinho do clareador. Com a tinta voltada agora para aqui. Eu contorno. Só mais um pouquinho. Esse pedaço aqui, ele é vazado mesmo, tá? Então, ele aqui dentro vai aparecer o fundo que eu fizer. Olha, não vou fazer parede, não vou fazer coisa. Vou apenas fazer uma manchinha lá, uma manchinha cá, para eles não ficarem jogadinho aqui de qualquer jeito, tá? Lavo o pincel. Com esse pincel de contorno 00 da Acrylex, eu vou contornar aqui também. Não é tão fininho, tentar seguir mais ou menos o tamanho desse aqui, tá? E vou contornar, olha, daqui até chegar aqui, tá bom? Contornei esse pedacinho, depois ele vai secar, a gente vem dar um acerto. Esta sombra, vou acertar também com esse pincel. Tinta tarralinha que nem precisa clareador, tá? Tem uma pontinha só aqui. Aqui ele é bem redondinho. E vem aqui, olha só. Ela vem, faz um morrinho ali. E para aqui. Daqui eu sigo. Cabeça quase está na frente, né? E vou dar um acerto aqui. Nem estou pegando o clareador, tá? Como eu disse, ele não está torto. É o jeitinho que ele está, tá? Porque se eu for enchendo de tinta achando que ele está torto, eu vou deformar essa pintura. Agora eu venho aqui, acerto essa subidinha que ele tem ali e vou contornar aqui. Ui, vou botar aqui perto, né? Fica melhor.
Lavo o pincel, seco bem com um pingo, gente, um pingo mesmo dessa tinta areia. Esse pincel número 2 eu vou acertar aqui. Pinguinho. Viro o pincel e vou acertando. Com o pincel de contorno bem pequenininho, bem fininho, não pode ter tinta aqui, tá? Deixa até aqui, olha. Porque eu vou fazer um torninho aqui. Mínimo, gente, é um mínimo. Pensei que passei um contorno, fiz um contorno, pensei. Mas quando eu fui olhar, eu não tinha feito. Foi um pensamento que passou, tá? De tão pouca tinta aqui, ó. Beleza? Vou lavar esse pincel. Sequei bem. Com essa tinta areia ainda, eu vou clarear só aqui, ó, um pouquinho. Pinguinho, deixo todo ali. E deixo esse pedacinho aqui mais claro, assim como eu fiz aqui. Se achar que apagou demais, se quiser voltar com um pinguinho da tinta branca, também pode, não fica ruim, tá? Agora, aqui eu borrei, mas como eu vou fazer um fundo ainda aqui, né, um pouquinho, eu tento apagar, gente, é sempre assim, né, não adianta. Por mais cuidado que você tenha, porque é pensamento de tinta, é pensamento de desenho, é desenho pequenininho, tá? Não é desenho grande. Para você ver que eu estou trabalhando aqui com pincel pequeno. Aqui eu vou contornar ele também. Calculo mais ou menos a espessura desse aqui, das laterais, tá? Até perdi, tão pouca tinta que a gente se perde. Bom, contornei todo o meu desenho. Agora, troco a água, lavo os pincéis direitinho, venho com a tinta areia, acertando cantinho por cantinho, tá? Você vê que aqui, ó, tá vendo, ó? Ficou 1 milímetro aqui, sem esse douradinho, esse prateadinho. Eu venho com a areia acertando pedacinho por pedacinho, aonde for preciso, tá? Que falta, e você vem olhando, tá? Passou a areia, deixou secar um pinguinho e depois venho com o branco metálico, fazendo o mesmo detalhe que é para completar essa parte pintadinha e bem bonitinha aqui, tá bom? Fora isso, está pronto. Eu terminei tudo isso aqui com uma tinta preta. Estou com o pincel número 0 da Condor, tá? Do cabo vermelho. Esse aqui é da série 421, gente. E eu vou passar aqui. Vou fazer os arabescos saindo daqui, mas não tem problema que eu passe isso aqui. Eu preciso terminar esse pedacinho, olha, com a tinta preta, esse pincel zerinho. Acerto aqui. Posso cobrir aqui também, tá? Porque, como eu disse, com os arabescos, não vai me atrapalhar aqui, ainda que esteja com esse cantinho aqui, ó, com essa tinta preta, porque
é um... Eu fiz de jarro, tá, gente? Isso aqui não é um jarro, é um bibelô. Mas eu achei tão bonitinho, falei, ah, vou jogar uma florzinha aqui fazendo de jarro, né? Então tem que ter uma profundidade, não é? Então, olha, eu venho e faço com a tinta preta, certo? Aqui, como eu fiz aqui, tá? Agora, clareador. Faço aqui do mesmo jeitinho que eu fiz ali, olha, eu desço aqui e trago essa tinta preta pra cá, olha. Sobre aquele que eu fiz, tá? Do amarelo com... E bem, com esse pincel, eu vou trocar o pincel, ó. Vou pegar o pincel, peguei o número 2, desculpa aí, gente, eu vou falando, minha voz vai dando uma meia falhadinha, depois ela volta ao normal, tá? Aí, com esse pincel, eu vou... Cuidado pra não borrar, né? E não venho trazendo aqui pra dentro, eu venho acompanhando esse arredondado dele aqui, tá? Ai, tem um pelinho aqui, gente. É pelinho. Agora só limpo o pincel aqui, tá? Não peguei mais tinta. Esqueça de buscar pelo nosso Deus, tá? Ele vem aqui juntinho com você, te orientando, te dando força, coragem, ânimo. E te ensina mesmo, mas você precisa permitir. Pede, acredita, confia e abra o seu coração para ele, tá? Então, espero poder te ajudar. É um kit de Natal, tá bem perto do Natal, gente, mas devido a algumas complicações na vida, sempre assim, né? Jesus disse que nunca seria tão fácil. E temos aqui que viver conforme podemos, não é? Então, espero que você goste. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Tem um tempo que eu não venho nos comentários, mas se Deus permitir, eu venho logo respondendo, vendo o que é, o que não é, tá bom? Então, espero que você goste. Vou tentar trazer um vídeo na segunda-feira. Sei que tá em cima do Natal, mas você vai gostar também, tá bom? Então, se você gostar, compartilhe, dê o seu like. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao meu Deus, agradeço a você que se inscreveu, muito obrigada por você estar presente nos meus vídeos, sempre buscando pelo meu canal. Eu te agradeço bastante, tá? É de coração, assim como as pinturas, meus vídeos que eu trago para você, tá? Se você quiser, você entra em contato pelo meu WhatsApp, sempre deixo na descrição do vídeo e eu envio a foto aqui para você e você imprime lá do seu jeitinho. Fala a verdade, ficou linda, não ficou? Então, um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Bom finalzinho de semana.